Amados irmãos e irmãs em Cristo, antes de elevarmos nossas vozes em súplica e louvor ao nosso Pai Celestial, convido-vos a uma pausa reflexiva. Vamos, por um instante precioso, inclinar nossos corações e mentes à Palavra de Deus, essa fonte inesgotável de sabedoria e vida que Ele nos concedeu. Pois é na sua palavra que encontramos o verdadeiro norte para a nossa existência, a bússola que nos guia. A Escritura Sagrada não é um livro que se esgota. Ela se revela em novas camadas a cada leitura, em cada meditação. É plena, completa e intrinsecamente verdadeira, um alicerce inabalável para a nossa fé. Deseja saber como trilhar os caminhos da retidão, como viver uma vida que agrada a Deus? A Bíblia oferece a direção precisa. Anseia por conhecer mais profundamente quem é Jesus, o Cristo, e o poder transformador de tudo o que Ele realizou por nós, desde seu sacrifício na cruz até sua gloriosa ressurreição, que nos garantiu a vida eterna. A palavra de Deus narra essa história com detalhes vívidos e amor que transcende. Se o futuro nos intriga, a Escritura aponta para o glorioso retorno de nosso Salvador, um evento que preenche nossos corações de esperança. Contudo, Deus não nos deu sua palavra apenas para preencher nossas mentes. Ele a entregou com um propósito maior: moldar a totalidade de nossa vida, transformar nosso caráter e nos capacitar para o serviço em seu reino. Como nos lembra 2 Timóteo 3:16, 17, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Não fomos deixados à deriva em nossa jornada de fé. Nosso Criador nos equipa com a verdade de sua palavra, um tesouro inestimável para a vida, que ilumina cada passo e fortalece nosso espírito contra as adversidades e tentações do mundo. Que a verdade desta palavra nos fortaleça. Digite amém se você concorda. Entretanto, muitos crentes se sentem atraídos por passagens inspiradoras, evitando as que nos confrontam. É tentador deleitar-se com histórias de milagres e vitórias, negligenciando as que nos chamam ao arrependimento, rendição e santidade. Contudo, essas passagens, talvez menos populares, são de vitalidade indizível para nosso crescimento espiritual, pois são o espelho que reflete a verdade de nossa condição. Hebreus 9:27 nos adverte com clareza: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo, depois disso, o juízo. Nossa vida marcha rumo a esse dia em que nos apresentaremos diante do Senhor. Nesse dia solene, o que importará não será a imagem que projetamos, mas a condição de nosso coração e a sinceridade de nossa obediência a Cristo. É por isso que o arrependimento é uma porta gloriosa, um acesso direto à misericórdia de Deus. Provérbios 28:13 reforça: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e as abandona alcançará misericórdia. Tentar esconder pecados pode proteger a reputação por um tempo, mas jamais curará as feridas da alma. A confissão sincera nos traz para a luz purificadora, e o abandono do pecado nos conduz à verdadeira liberdade e restauração. Portanto, ao nos aproximarmos da Escritura, não a leiam meramente em busca de conforto superficial, mas, acima de tudo, em busca de profunda e radical transformação. Tiago 1:22 nos adverte: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Há uma fé que permanece na mente e uma fé viva que se manifesta na maneira como falamos, perdoamos e obedecemos. Para compreendermos o coração de um verdadeiro crente, Jesus nos revela as bem-aventuranças em Mateus 5:3-11. Essas palavras são um espelho espiritual que revela as atitudes que o céu reconhece, convidando-nos a um exame honesto de nossa vida.
Ouçamos atentamente a voz de Jesus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Jesus inicia com a necessidade. Ser pobre de espírito é abandonar a autossuficiência e aproximar-se de Deus em total dependência. Ele fala do luto, porque um coração vivo para Deus não se diverte com o pecado, mas o lamenta e se afasta. Ele prossegue abordando a humildade, a mansidão, a misericórdia, a pureza de coração e a busca pela paz, pois esses traços revelam uma vida moldada pelo Espírito de Deus. Diante destas verdades, convido-vos a um momento de introspecção sincera. Perguntemo-nos, nosso coração está se tornando mais puro ou alimentamos compromissos secretos? Cultivamos a misericórdia ou a amargura permanece? Somos agentes de paz ou adicionamos conflito? Lembremos que Deus vê além das aparências. 1 Samuel 16:7 nos recorda: porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Podemos parecer espirituais, mas carregar orgulho oculto ou pecado. Contudo, Deus revela nosso coração não para envergonhar, mas para curar e nos guiar à transformação. Aqui reside nossa esperança. Não somos salvos pela perfeição, mas exclusivamente por Jesus Cristo. E a vida que Ele salva, Ele também transforma. Quando notamos nossas falhas, devemos levá-las a Cristo. Sua palavra nos guia, mostrando onde estamos e o próximo passo. E quando falharmos, não fujamos de Deus, corramos para Ele. 1 João 1,9 garante: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nosso Pai nos chama para perto. Arrependamo-nos e seremos restaurados. Continuemos a retornar às Escrituras com um coração aberto. Deixemos que ela nos corrija e fortaleça, rechape nossa atitude. Dia após dia, Deus pode nos tornar mais compassivos e fortes contra o pecado. Ao medirmos nossa vida pelas bem-aventuranças, escolhamos a honestidade sobre as desculpas. Deus concede graça e é capaz de formar em nós a vida que Jesus descreveu. Agora, em um ato de fé e humildade, unamos nossos corações e mentes em oração. Senhor Jesus, com toda a sinceridade de minha alma, declaro que não desejo permanecer o mesmo. Creio firmemente que vós vos importais não apenas com o que faço, mas, de maneira mais profunda e essencial, com quem estou me tornando. Por isso, humilde e ardentemente vos peço: desenvolvai meu caráter, amoldai-me e fazei-me crescer em maturidade espiritual, de modo que toda a minha vida, em cada pensamento que concebo, em cada motivo que me impulsiona, em cada palavra que profiro e em cada ação que realizo, possa verdadeiramente vos agradar e glorificar o vosso santo nome. Pai Celestial, vós conheceis cada fragmento do meu ser, as partes que apresento ao mundo e aquelas que por vezes procuro esconder. Peço-vos que me moldeis de dentro para fora, transformando a essência do meu ser, para que a minha fé se torne inabalável, constante, firme e abundantemente frutífera. Senhor, confesso-vos que não desejo ser autossuficiente em minha própria justiça. Não anseio olhar para os outros com desdém ou agir como se fosse mais importante, mais espiritual
ou mais conhecedor do que qualquer outra pessoa. Peço-vos que me mantenhais pequeno em meus próprios olhos e transbordante de gratidão em meu coração, pois sei que só permaneço de pé pela vossa incomparável graça e misericórdia. Vossa palavra, em Mateus 5:3, ensina-me que o reino pertence aos pobres de espírito, aqueles que verdadeiramente reconhecem e sentem a sua profunda necessidade de vós. Por isso, ensinai-me a permanecer constantemente dependente de vós. Ajudai-me a abandonar a ilusão de que posso crescer ou prosperar espiritualmente sem a vossa ajuda contínua. Quando o orgulho insidioso tentar se erguer em meu coração, por favor, lembrai-me de que tudo o que há de bom e virtuoso em minha vida provém exclusivamente da vossa infinita misericórdia e graça. Senhor, vós também me revelais em Mateus 5:5 que os mansos são bem-aventurados. Moldai-me para que eu me torne humilde, paciente e pronta a aprender. Que eu seja alguém que não luta por atenção e não sente a necessidade de prevalecer em cada conversação. Ajudai-me a cultivar um coração bondoso e a exercer domínio próprio. Não desejo tornar-me áspera, que se ofende facilmente, rápida para falar ou julgar. Desejo que minha força seja um reflexo da vossa, Jesus, cheia de verdade e amor, e que minha atitude espelhe o Espírito de Cristo. Pai Celestial, rogo-vos que coloqueis em minha alma uma santa fome. Vossa palavra, em Mateus 5:6, afirma: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Concedei-me um desejo profundo de viver em retidão diante de vós. Que essa busca não seja para que as pessoas me admirem, mas porque vos amo e anseio honrar-vos. Que a retidão se torne minha busca, mesmo quando me custar o conforto. Que meu coração encontre sua alegria em vós e somente em vós. Jesus, recordo-me da vossa promessa em João 6:35. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Senhor, este mundo oferece muitas coisas que parecem satisfatórias, mas que nunca preenchem a alma. Por isso peço-vos, purificai meus desejos, que meu desejo mais intenso seja sempre vós. Quando me sentir tentado a perseguir o que é vazio, puxai meu coração de volta para vós. Quando a inquietação me tomar, ensinai-me a repousar em vossa presença. E quando me sentir espiritualmente seco, atraí-me novamente para a vossa palavra, pois ela é vida. Purificai meu coração, Senhor. Tornai-me puro, pois vossa palavra, em Mateus 5:8, ensina que bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Desejo ver-vos com clareza. Não quero que o pecado turve minha mente ou endureça minha consciência. Lavai-me de toda maldade oculta, de todo compromisso secreto, da duplicidade e de tudo o que possa entristecer o vosso Santo Espírito. Concedei-me integridade inabalável, mesmo quando ninguém observa. Dai-me coragem moral para fazer o que é certo, mesmo quando difícil. Que minha vida seja consistente para que minha fé pública reflita minha vida privada. Pai Celestial, também vos peço que amoleçais o que se endureceu em mim. Vós prometestes em Ezequiel 36, 26, 27. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Senhor, realizai essa obra em mim. Removei cada parte teimosa do meu coração, cada desculpa que uso para permanecer o mesmo. Substituí-o por um coração que ouve e obedece prontamente. Senhor, fazei de mim um verdadeiro pacificador. Vossa palavra, em Mateus 5:9, declara que bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ensinai-me, pois, a construir a paz, a semear a concórdia onde houver discórdia e a ser um instrumento da vossa reconciliação. Guardai a minha língua, Pai Celestial,
Protegei-me de palavras impensadas, do veneno da fofoca, do sarcasmo corrosivo e de qualquer forma de discurso raivoso ou que incite a contenda. Ajudai-me a ser rápido para perdoar aqueles que me ofendem e lento para me sentir ofendido. Ensinai-me a viver em paz com todos, tanto quanto depender de mim, conforme vós instruís em Romanos 12, 17 e 18, onde me chamais a não retribuir mal com mal e a buscar diligentemente a paz com todos os homens. Senhor, peço-vos que me concedais um coração que recusa a vingança e que não guarda rancor. Quando for tratado injustamente, por favor, ajudai-me a responder com graça, refletindo a vossa misericórdia. Quando for incompreendido ou caluniado, ajudai-me a permanecer calmo, humilde e a manter a dignidade cristã. Quando as pessoas me ferirem com palavras ou atos, ensinai-me a entregá-las a vós em oração e a não permitir que a amargura se instale em minha alma. Dai-me força para abençoar aqueles que me perseguem ou se opõem a mim, e para orar por eles em vez de retaliar, pois anseio ardentemente que toda a minha vida, em cada reação e em cada atitude, reflita o vosso coração compassivo e perdoador. Pai, enquanto eu viver cada dia, que todas as minhas ações vos glorifiquem. Mantende a vossa mão protetora sobre a minha vida, guia-me e sustentai-me. Ajudai-me a me afastar rapidamente do pecado, a reconhecê-lo e a abandoná-lo sem demora. Ajudai-me a dar as costas a este mundo e às suas seduções, quando ele tentar me arrastar para longe de vós, desviando-me do caminho da verdade e da vida eterna. Que eu ame aquilo que vós amais, e odeie aquilo que destrói a minha alma e me afasta de vossa presença. Ensinai-me a andar e a viver pelo Espírito, para que a minha vida possa produzir abundantemente os frutos que vós desejais: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Senhor, desejo ardentemente ter uma atitude que vos agrade em tudo. Reconheço, contudo, que não consigo mudar a mim mesmo apenas pela força de vontade humana, que é falha e limitada. Por isso, peço-vos, renovai a minha mente. Vossa palavra em Efésios 4, 22, 24, ensina-me a despojar-me do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e a renovar-me no espírito do meu entendimento, e a revestir-me do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Portanto, renovai-me, Senhor. Removei de mim os velhos padrões de pensamento, os velhos hábitos e as velhas reações que me prendem ao passado. Arrancai de meu coração os velhos desejos que me puxam para trás. Ensinai-me a pensar de maneira diferente, a responder de maneira nova e a viver de forma distinta, porque eu vos pertenço e fui comprado por um alto preço. Revesti-me com a vossa justiça. Pai, que eu não apenas evite o pecado, mas que, com fervor e dedicação, persiga aquilo que é bom, puro e agradável aos teus olhos. Ajudai-me a caminhar em humildade, conforme nos ensina Filipenses 2, 3, 4. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas com humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo, não atentando cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Fazei de mim um servo de coração, pois Jesus, vós me servistes primeiro com o maior amor e sacrifício. Senhor Jesus, entrego-vos e rendo-vos minha atitude, meu caráter e todo o meu processo de crescimento e amadurecimento espiritual. Peço-vos que continueis a guiar-me dia após dia, passo a passo, em cada decisão e em cada desafio da minha jornada terrena, rumo à vossa perfeita vontade. Em vosso santo nome eu oro e de todo o meu coração vos agradeço por tudo, pela vossa fidelidade e pelo vosso amor inabalável. Amém.
Amado A, irmão An, se esta oração tocou profundamente o seu coração e ecoou em sua alma, sinta-se à vontade para expressar sua fé e seus sentimentos. Que cada bênção contida nesta oração seja derramada sobre você e sobre sua casa, em nome de Jesus. Se houver alguma necessidade específica de oração, não hesite em nos deixar saber nos comentários. Será uma honra para nós interceder por você. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre com você, guardando-o e fortalecendo-o. Que cada bênção desta oração se derrame sobre você. Digite "Assim seja, Senhor", como um sinal de que você recebe a sua graça.